Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolopapo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão da desonestidade, né? Então, episódio um pouco mais longo hoje. Por que a gente estuda, sobre essa questão da desonestidade no paradigma consciencial, né? Eu diria, que a desonestidade, ela tem duas definições, né? A primeira seria a questão, da falta de sinceridade, né? E a segunda seria justamente a questão da falta de integridade moral da pessoa, né? Especialmente com relação, a respeito à propriedade, de uma outra pessoa, né? Com relação ao primeiro, a falta de sinceridade, é compreensível que é preciso pensar bastante, antes de ser extremamente sincero, né? Eu me lembro, no começo da vida, que as crianças elas são extremamente sinceras, né? E uma criança ela deixou, a mãe morta de vergonha porque o filho falou que um determinado funcionário negro, parecia um macaco, né? E eu diria, que uma criança não costuma ter ainda preconceito, nessa idade muito pequena. Provavelmente ela nem queria ofender ninguém, né? Só estava falando o que ela estava enxergando naquele momento. E às vezes, a sinceridade extrema pode ofender as pessoas, e às vezes até uma outra pessoa ela não está madura o suficiente para ouvir, determinadas verdades. E no paradigma consciencial, a gente tem até uma expressão para isso, que é justamente a questão do estupro evolutivo, né? Com relação à questão, da falta de integridade moral da pessoa, eu diria que é muito fácil, a pessoa perder, a fé na humanidade. E eu diria, o que teria a dizer sobre isso é que boa parte da humanidade é boa, né? Mas existe também, uma quantidade elevada de pessoas ruins mesmo. E às vezes, a gente chega ao cúmulo de perder a fé na humanidade por conta, dessas pessoas. E existem, algumas abordagens do paradigma consciencial nesse sentido, né? A primeira, é que boa parte, das pessoas boas normalmente são pessoas ingênuas, né? E são pessoas que saem, confiando em todo mundo, né? O que é meio que impraticável, né? Me recordo, de que um colega estava, do lado de outro, numa sala de aula. A moça que estava atrás, pediu gentilmente para o colega se inclinar para o lado, para que ela pudesse fotografar o quadro, né? E aí ela pediu, para o cara, se inclinar um pouco mais. E com isso conseguiu tirar uma foto, do cara encostando no ombro de outro. E isso, na época, pegou bastante ruim pro cara, ficou mal pra caramba, né? A segunda seria justamente a questão de que honestidade não é sinônimo de ingenuidade, né? E eu, pessoalmente, já sofri bastante com a desonestidade das outras pessoas, porque justamente eu confiava, nas pessoas no modo padrão, né? E de pessoas que ficavam, com coisas minhas, como jogos eletrônicos e livros, né? A partir de determinado momento, eu simplesmente deixei, de emprestar livros, após ter muitos empréstimos, de livros sem devoluções, né? Então, eu daria o conselho para mim mesmo que antes de sair, emprestando as coisas, procure conhecer melhor, a pessoa em questão, né? A terceira seria que a confiança é sempre conquistada, né? Dificilmente após uma pessoa ser vítima, da desonestidade de outra pessoa, a outra pessoa volta a confiar, nela. E às vezes, até a pessoa que é muito vitimada por pessoas desonestas, elas têm a tentação, de passar para o outro lado, se tornando também uma pessoa desonesta por raiva mesmo, né? E aí criam aquela falsa, filosofia de que bonzinho só se ferra, né? Eu diria que o bom não se ferra, mas o ingênuo com certeza. A quarta coisa seria justamente quando a confiança é perdida, a ideia é que a reconquista da confiança é um processo normalmente muito mais longo, né? E eu gostaria, de finalizar falando que uma pessoa desonesta, para cumprir a sua missão de vida, ela precisa necessariamente fazer a sua reforma íntima, também chamada, de reciclagem intraconsciencial, né? E a principal causa, da desonestidade costuma ser a questão da raiva mal direcionada, né? E explicando melhor, a pessoa ela tem raiva porque ela acha que foi injustiçada e aí ela direciona, a raiva dela contra os outros, se tornando também, uma pessoa desonesta, né? E a ideia, de um projeto de reforma íntima, nesse último caso, passa por algumas coisas, O arrependimento sincero, a tentativa de reparação, se possível, e a questão do redirecionamento da raiva, para evoluir e crescer por dentro, E buscando, se tornar uma pessoa justa e também, misericordiosa.
Então, pessoal, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Se você curtiu, dê o seu like, que ajuda a gente bastante. Se quiser falar sobre essa questão aí da desonestidade, fala aí embaixo. Se quiser ajudar a gente, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Então, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Um forte abraço. Tchau, tchau.